Olá, começamos na sua companhia mais um programa A Caminho da Luz. Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria você permitir que nós entremos aí na sua casa levando assuntos sempre muito interessantes. Marlene, contamos hoje com você aqui, tudo bem? Tudo bem, Soraya, Silvia, e você, querido amigo. Muito bom estarmos novamente juntos para falarmos sobre coisas que você vai gostar. Aguarde aí. Sem dúvida nenhuma. E hoje, olha, vamos apresentar aqui a Silvia Araújo, que a gente já conhece da Rádio Boa Nova, né? E hoje aqui é a primeira vez conosco na TV Mundo Maior. A Silvia é administradora e nós vamos falar que o currículo dela, gente, que é muito legal. Primeiro, seja muito bem-vinda. Muito grata, Soraya, Marlene. E para você, é uma honra estar aqui, porque isso me dá permissão de realizar minha missão, que é construir um planeta de pessoas mais leves e felizes. Sem dúvida. A Silvia Araújo, ela é administradora, especialista em finanças de empresas, diretora do Instituto Três Pilares, membro do IOC, Instituto Científico de Coaching, afiliado à Universidade de Harvard, realiza treinamentos e palestras para pessoas e empresas focadas em finanças e comportamentos para resultados de valor. Então a Silvia tem muito a contribuir hoje aqui, certamente, como ela mesma disse, né? Porque o tema do dia de hoje é treinamento, mente magra e corpo saudável. Silvia, fala um pouquinho pra gente disso, mas antes a gente queria saber de você. Você era obesa, como você já nos colocou. Como que surgiu essa ideia de criar o Mente Magra? Fala um pouquinho pra gente dessa sua história. Pela minha própria transformação. É assim que nasceu a ideia, eu tinha há muito tempo, né? Mas para que você possa me conhecer um pouquinho melhor e vocês também, pelo meu sotaque, você pode perceber, eu nasci no sertão de Minas, né, num sítio. E meu pai, ele trabalhava na roça, então de sol a sol ele ficava lá plantando, cuidando, né? E minha mãe tirando água do poço, fazendo comida, lavando, passando. Então, numa situação dessa, cuidar de um filho já não é nada fácil não, né? Agora, imagina cuidar de 13, eu sou a número 11, né? São 8 meninas e 5 meninas. Eu acredito que foi aí que eu aprendi a gostar de número e de gente, porque eu vivi em equipe, né? E aos 13 anos eu morava num vilarejo já com a minha família, e eu já tinha sobrepeso. Então, era uma luta desde os 14 anos, efetivamente. Então, com 13 anos eu já era uma adolescente gordinha. E eu ajudava minha mãe, eu vendia biscoitos e vendia ovos para ajudar no orçamento de casa, né? E teve um dia, eu lembro, era quinta-feira, era tarde. Os dias marcantes na nossa vida, né? O nosso cérebro, ele guarda, esquece, emocionou, né? guarda. Com certeza. Então, era uma quinta-feira e eu estava chorando, porque eu não tinha vendido nada. Estava eu lá no final da tarde, com meus ovos e com meus biscoitos, sem vender. E aí veio um senhor, sabe aquelas coisas que parecem magia? Mas ele veio com um livro na mão e falou para mim assim, filha, esse livro vai fazer você parar de chorar. E parou. O livro chamava O Poder Infinito da Mente, de Lauro Trevisan. Ele realmente acendeu minha fé, aquele livro. Então, a partir dele, eu comecei a fazer mais coisas, usando as atividades que tinha lá. E foi a partir daquele dia que eu tomei um gosto tão grande por estudar, que não importa. Se eu não tivesse caderno, eu ia buscar no Jornal do Chão. Enfim, eu decidi que eu queria estudar. E aos 19 anos, eu decidi mudar de vida e vim para São Paulo. Em busca do que muita gente, assim como eu, saiu do sertão e veio para São Paulo, buscar uma vida melhor, estudar, trabalhar. E eu consegui. Eu consegui. Porque eu aprendi a gostar de números e de comportamento humano. Então eu consegui, me esforcei para ter bolsas, para me estudar, para me especializar. E aí em 2009 eu era executiva numa das mais importantes empresas do mundo. Eu era professora de pós-graduação, então isso mostrava que realmente eu tinha conseguido um monte de coisas. Né, Silvia? Legal. Mas tinha um probleminha, Soraya. Eu era extremamente infeliz com o meu corpo. Eu costumo dizer que eu era uma gorda letrada, né? Eu sabia um monte de coisas, mas eu não era capaz de fazer as coisas mais básicas que eu ouvia do médico. Beba água, pratique uma atividade física e alimente saudável. Eu não era capaz de fazer isso. E foi aí que começou a minha indignação, né? Porque eu pagava academia, pagava assim 1 ano para garantir, mas eu desistia.
Outra hora eu ia no nutricionista, mas na segunda sessão, na segunda reunião, eu já ficava com vergonha, porque eu não tinha cumprido o cardápio. E aí fazia, né, um monte de dieta, cheguei a tomar remédio. Quando foi em 2010, eu decidi montar minha empresa para trabalhar com treinamentos, né, voltado para pessoas e para empresários. E foi aí que eu descobri uma coisa. Tinha empresários e mães e profissionais de sucesso, assim como eu, né? Sucesso para mim é a pessoa alcançar um objetivo. Então ela é um sucesso, ela alcança o objetivo dela. Eles estavam todos presos na mesma teia de aranha que eu estava. Eu chamo da teia de aranha emocional. Você quer fazer uma coisa, mas você se desvia e se acaba colando em várias coisas que não tem nada a ver com o seu objetivo. Então eu decidi começar por mim. Foi aí que eu entrei fundo no estudo das emoções. Foi aí que eu comecei a unir tudo que eu sabia sobre finanças, sobre números, porque... E aí eu pensei em cuidar do meu corpo igual uma empresa. Por exemplo, uma empresa, ela não compra mais 10 litros de leite se ela tem 10 parado no estoque, né? E por que meu corpo estava cheio de banha e eu colocava mais banha para dentro? Isso não tinha lógica. Então eu comecei a aplicar tudo que eu sabia de administração financeira. Depois eu comecei a estudar o sistema límbico, as emoções. Então, foi aí que nasceu, inclusive, é graças a isso que eu faço parte do Instituto Científico de Coaching, que é afiliado à Harvard, numa parte médica, né? Em administração, tem uma coisa chamada benchmark, que é quando a gente modela, pega um exemplo que funciona, que traz resultados e copia a estratégia para a empresa da gente. No comportamento humano, existe uma coisa chamada modelagem, que é o que as crianças fazem, né? Elas aprendem imitando, elas aprendem pelo exemplo. Embora muita gente pensa que é falando, né? Sim. Mas é o exemplo. E foi aí que eu decidi aprender com o magro, que quem realmente é autoridade no assunto, eu descobri com todo respeito aos médicos, nutricionistas e todos os profissionais. Mas a autoridade mesmo é o magro. E foi aí que eu comecei a modelar e juntar essas três coisas. E apliquei em mim. Eu tenho 1,54 de altura, mas eu tinha 82 quilos. Silvia, e como é que você conseguiu associar? Você falou já um pouco, você associou ao seu conhecimento financeiro, numérico, com a sua vontade. Conta para nós qual foi a mola mestra que te fez associar tudo isso e ter o sucesso dentro do seu objetivo. A diferença, que fez a diferença, foram os magros. Então, eu peguei e comecei a entrevistar magros. E uma pergunta que eu fazia para eles, você é magro? E aí, uma segunda pergunta médica, como que está a sua saúde? Porque nosso planeta tem um monte de gente magros e que não são saudáveis. Sem dúvida. Claro. Né? Então, eu comecei a fazer pergunta para eles sobre a rotina, como acontecia o dia. E descobri que tinha muita coisa realmente semelhante à administração financeira. Que o magro utiliza no alimento, na forma de se alimentar. E uma coisa que eu percebi era as representações emocionais dos magros. O tamanho do estômago, né? Como que eu perguntei para um monte de gente que, assim como eu, estava obeso. Qual é o tamanho do seu estômago? Eles falavam assim, ou assim, ou assim. Né? Quando eu perguntava para magro, eu tinha respostas assim, ó, sim. Sim, tamanho de uma laranja. Né? É o que ele acredita, o que ele vai preencher aquilo ali, né? Sim, que é a representação interna que a pessoa tem. E na medida que eu fui aprendendo com esses meus mestres, os magros, que eu agradeço todos eles o tempo todo, foi graças a eles que eu fui associando o que tinha de melhor na gestão, o que tinha de melhor na ciência, e o que tinha de melhor na vida deles. Por que eles faziam isso com naturalidade, com alegria? Por que eu também não podia fazer? Nesse momento você já estava decidida que era isso que você queria? Sim, sim. Quando a gente está na escola, a gente aprende os pronomes, né? Eu, tu, ele, nós e vós. Isso não quer dizer que você é egoísta. Isso quer dizer que quando você faz por você, você pode fazer melhor pelo outro e melhor pelo coletivo. E só por mim eu não estava conseguindo, não. Mas quando eu comecei a ver dores de mães, que a gravidez, ela passa, né? Não necessariamente ela tem que perdurar. Noivas, né? Tem uma grande maioria das noivas não curtem o próprio casamento. Porque a maioria, muitas querem emagrecer para casar, né? Chegando no dia do casamento, elas deixam de curtir. E empresários, que, assim como eu, lutaram muito. Né? Os nossos empresários, especialmente no Brasil, são heróis.
Eles fazem os negócios do zero, levam tombos, lidam com um monte de impostos, folha de pagamento, uma série de coisas. E aí, para manter isso, muitas vezes se perde emocionalmente e deixa de cuidar do maior patrimônio, que é o próprio corpo. Então, foi por mim, em primeiro lugar, mas ver os empresários e ver mães, né, e mulheres numa situação muito parecida com a minha, me deu vontade, mais vontade de falar, se eu resolver a minha questão, eu vou poder ajudá-los também. E estou aí nessa jornada. É muito interessante, especialmente, né, Silvia, porque a gente vive um momento, acredito eu que vivíamos outros, mas este momento em especial, o nosso planeta, a gente tem enfrentado aí epidemias de obesidade ou de sobrepeso, você pode até dizer qual é a diferença entre um e outro para a gente, né? Que é necessário que mude-se hábitos, mude-se as crenças íntimas para que a pessoa realmente consiga fazer da vida dela uma empresa, né? A gente nosso corpo, a nossa alma, né? É a nossa empresa, a gente tem como botar isso a ser vitoriosa e tudo mais, não é? Bom, nós estamos no finalzinho aqui do nosso primeiro bloco, nós vamos voltar já já com a Silvia, que ela está trazendo para a gente um tema maravilhoso a respeito aí do treinamento mente magra e corpo saudável. Voltamos já já.